Laila Tov, Shalom Adonai Yeshua Alehem, ou seja, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos. Uma alegria poder voltar a mais um dia de aula, né? E hoje, a aula de número 7 do nosso curso teológico especializado em liderança cristã. Permita-me orar contigo. Eterno de Israel, o Senhor de toda a ciência, o Deus que formou o homem e no ápice da criação, para nos fazer coroa dela, o Senhor embutiu em nós. Sim, o Senhor colocou em nós temperamento, caráter e personalidade, assim dando-nos o livre-arbítrio. Se quisermos, podemos tomar a decisão de nos parecer com o nosso Criador. Obrigado. Ajuda a mim e a cada um dos meus irmãos nesta tarefa de nos aperfeiçoarmos como líderes e aprendermos a Tua palavra. Seja conosco a Tua bênção e a Tua presença. Edifica-nos pela graça que há em Jesus Cristo. Assim pedimos humildemente. Bishema Yeshua. Amém. Queridos, vamos para mais uma aula e espero que vocês gostem do tempero de hoje. Comida boa, ao meu ver, a minha opinião. A aula de hoje é muito séria, é muito confrontante. É sério o assunto. Se você pensou que esse curso de liderança era para você mais descobrir as fraquezas das outras pessoas, você se equivocou. É para nós nos olharmos no espelho. Bem, há algumas aulas nós estamos falando sobre o temperamento. E hoje não falarei tanto sobre isso. Mas você vai convir comigo que nas próximas aulas que se seguem seria impossível nós estudarmos o curso de aprendizado teológico de liderança cristã, né, o curso especializado em liderança cristã, sem entendermos de temperamento. Entendermos o nosso temperamento e entendermos o temperamento dos nossos liderados, isso com certeza nos facilita grandemente na nossa liderança a cometermos menos erros. Nós temos essa possibilidade de acertar mais, conhecendo sobre temperamentos. Então, sem mais delongas, para encerrarmos esse assunto de temperamento, claro que depois nós ainda falaremos sobre caráter e personalidade, que um tanto se assemelha. Mas você já descobriu o seu temperamento? Pastor, eu ainda estou em dúvida. Pastor, eu percebo que eu tenho mais de um temperamento, mais de 2 temperamentos. Pastor, eu estou tendo muitos temperamentos e não sei qual que é o meu, pastor. Tem gente me falando isso, irmãos. Faz assim, ó. Você pega esse gráfico e um outro parecido que você tem, já das aulas anteriores, da aula de número 5, né? Nós passamos um gráfico parecido com esse. O que está aqui de lilás são as virtudes de um temperamento, são os prós de um temperamento, os pontos fortes. Então você vai fazer uma lista aí de todas as características que você tem. Não importa de qual temperamento seja, você junta todas em uma lista só. Depois você faz também, nessa mesma lista, você acrescenta todos os pontos fracos, é o que está aqui no centro, né? E tudo que você tem aí, você vai colocando. Seja sincero com você mesmo. Tem gente que tem vergonha de dizer que eu sou improdutivo, eu sou avarento, eu sou egocêntrico. Já que é só para você, seja pelo menos sincero com você mesmo, tá bom? Então, aí você faça uma lista, colocando tudo numa lista só, de todos esses adjetivos aqui, ó, o que você acha que você tem. Então, coloque numa lista. Depois da lista pronta, aí você pega uma caneta de cor diferente e vai colocar na frente do que você escreveu o temperamento. Se é sanguíneo, por exemplo, você colocou ali comunicativo, então você coloca ali que é sanguíneo. Você colocou ali que você é organizado, você vai lá e coloca fleumático, porque fleumático é que é organizado. Você colocou ali analítico, então você coloca colérico, colérico é analítico. Você colocou ali sensível, coloca melancólico. Vai colocando na lista que você fez o nome do temperamento. E depois você conta o temperamento que tem o maior número aí nessa sua lista. Esse vai ser o seu temperamento. E o segundo é o temperamento secundário. Tá bom? Então,
É bom se tivéssemos dinheiro, né? Dava para desenvolver um app, né? Um aplicativo que dava para você saber o seu temperamento. Interessante. Vamos para frente. O nosso temperamento, ele influencia toda a nossa forma de viver. Sabia disso? Ele influencia tudo. E quando eu digo tudo, eu estou dizendo tudo. O nosso temperamento, ele influencia o nosso psicológico. O nosso temperamento influencia nossas relações. Seja nossas relações pessoais, interpessoais, nossa vida conjugal, nossa vida sentimental, a nossa vida profissional, trabalhista, financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus e, por que não dizer, a nossa liderança. Então o temperamento influi muito, influencia muito. É necessário dominarmos sobre este assunto. Então eu tenho um assunto para falar hoje, que quando você entende qual é o seu temperamento, porque tem gente que diz assim: pastor, eu estou parecendo que eu tenho todos esses temperamentos. Tá, é possível que você tenha resquícios de todos esses temperamentos. E, por exemplo, olha o que está na parte de fora aí, lilás. Você sabia que você consegue, pelo Espírito, ter autocontrole e se moldar a ponto de se tornar falante, expressivo, cordial, comunicativo, entusiasta, compreensivo, ao mesmo tempo calmo, digno de confiança, objetivo, diplomata, eficiente, organizado, prático. Você pode ser talentoso, analítico, habilidoso, disposto a se sacrificar, analítico, habilidoso, sensível, autodisciplinado. É possível você se domar o próprio eu, que é difícil. Eu digo domar porque o eu é uma fera, difícil de ser domada, tá? Então é possível você domar o seu próprio eu. Mas não que aí você vai ter as qualidades de um sanguíneo, de um colérico, de um fleumático, de um melancólico. Mas é porque você se domou. Não significa que você tem os 4 temperamentos. Se você não fosse domado pelo Espírito, se a fera aí não fosse amansada pela graça, qual seria o seu temperamento? Porque tem gente que diz assim: tá, deixa eu ver aqui, uma pessoa que é introvertida, calma, calada, sempre na dela, não, eu já fui assim, mas hoje eu não sou. Hoje eu sou falante, eu consigo me expressar, eu consigo me comunicar. Tá, hoje você consegue, mas antes você era assim? Porque nós somos moldados de acordo com as dificuldades que enfrentamos na vida. Sim, por exemplo, pode haver pessoas que estão estudando o curso que eram sanguíneas, super extrovertidas, falante, expressiva, cordial, comunicativa, entusiastas, compreensiva, mas amou a pessoa errada, levou uma facada na costa, foi traída, frustrada, decepcionada, amargurada, a ponto de passar por momentos difíceis, por depressões, ou depressões agudas, pode ser, e essa pessoa ficar na dela, calada, e se tornar aquela pessoa desconfiada, sensível, né? Até com novos relacionamentos, ela tem dificuldade porque acha que se o primeiro deu errado, vai dar errado esse, se o outro lhe traiu, esse também vai lhe trair, entende? Então essa pessoa agora ela passou a adquirir características de um melancólico, sendo que ela era uma pessoa sanguínea, mas foi transformada por causa da situação, entendeu? Então, pelo fato de você ser crente, pelo fato de você ser dominado pelo Espírito, ou pelo fato de você exercer função de liderança, pelo fato da necessidade da função que você exerce, você talvez já transformou o seu temperamento. Você quer saber qual é o seu temperamento? Não faça uma lista colocando os temperamentos porque você conseguiu transformar. Não. Isso aí você se molda pelo Espírito. Sai da graça um pouquinho para ver. Sai do Espírito e entra na carne para ver se o seu temperamento é esse mesmo. Então faça o temperamento daquilo que você é, não daquilo que você tem se moldado, tá bom? Então, o temperamento, irmãos, é o velho homem, né? É o homem carnal, tá bom? Então, na hora de fazer essa listinha aí, não coloque o homem espiritual, não.
Eu quero falar sobre um assunto sério hoje, e esse é o tema da nossa aula. Líderes proativos e reativos. Vamos trabalhar com essas duas palavras hoje, proativos e reativos. Só para você entender, proativo, isso aqui é dicionário. Proativo é aquele que busca por antecipação identificar, resolver possíveis problemas. Proativo ainda é aquele que age ou que pensa de maneira antecipada. Proativo é antecipatório. Procedimentos proativos. Proativo, na grafia, é uma palavra com duas grafias. Produtivo, ou seja, proativo junto, né? E proativo separado por um hífen. Isso é no dicionário, entendeu? Tem nada a ver com temperamento mais. É claro que o temperamento vai nos ajudar a entender o assunto. Que alguém já lembrou aí do melancólico, né? Que o melancólico, quando vê um projeto, ele já identifica logo os problemas que vai ter pelo caminho. Mas ele tem grande tendência, né, a ser negativo. E ele diz assim, não vai dar porque vai surgir isso, isso e isso. Não, o proativo aqui, ó, ele antecipa identificar problemas, mas também a resolver possíveis problemas. Não se amedronta com a situação. Então vamos lá. Esse é o proativo, certo? Uma pessoa que busca por antecipação identificar, resolver possíveis problemas. Pessoa que age e pensa de maneira antecipada. Antecipatório, procedimento proativo. Esse é um proativo. E o reativo? Reativo é aquele que reage. Primeiro alguma coisa aconteceu para depois ele tomar decisões. Reage. Substância empregada em química para identificar a natureza dos corpos em face das reações que produz o mesmo reagente. Por exemplo, a ciência diz que em cada planeta existente nas galáxias não poderiam, em cada planeta existente nas galáxias há gases tóxicos diferenciados, de maneira que os planetas um não poderiam encontrar-se com o outro, e se encontrasse haveria um tremendo poder de combustão, uma explosão, por causa dos gases tóxicos. Então haveria uma reação química. Houve uma ação, planetas se encontrarem, e então haveria uma combustão, explosão. Essa é a reação, o reativo. Inclusive a Bíblia fala de um dia que os céus serão enrolados, né? Então os planetas vão se encontrar. Por isso que Pedro vem dizendo que os céus passarão com um detrecto estrondo. Os elementos ardendo se fundirão. A terra com as obras que nela perecerá. Vamos deixar escatologia, isso é outro curso, né? Que está disponível gratuito para quem quiser o seminário, né? Então esse é o reativo, aquele que reage, uma substância empregada em química para identificar a natureza dos corpos, em face das reações que produz, ou seja, é o mesmo que reagente. Vamos trabalhar com a palavra então proativo e com a palavra reativo, e vamos saber que líder você é, tá bom? Que líder você é? Reativos. Pessoas reativas são aquelas que pensam e atuam dentro de padrões de causa e de efeito. Aconteceu alguma coisa, agora vou tomar a decisão, vou pensar que decisão eu tomo. Pessoas reativas são aquelas que pensam e atuam dentro de padrões de causa e efeito. Agora, olha o proativo. O proativo influencia o meio, garante harmonia, direcionam boas energias, ilumina tudo e todo ao seu redor, tudo e todos ao seu redor. Proativo nunca se sentem vítimas da circunstância. Proativo, eles escolhem com sabedoria as coisas que podem influenciar para uma mudança significativa e que atenda ao propósito de muitos. Entende? Bonito proativo. Perigoso eu falar, alguém dizer assim, não, eu sou esse aí. Tá, você é esse aí, proativo? Ou isso aí é o que você gostaria de ser? É mais bonito você dizer isso é o que eu gostaria de ser do que você afirmar que é isso aí sem ser. Talvez você seja reativo. Tá? Então, vamos só para você entender aqui, ó. Os proativos influenciam o meio, garantem harmonia, direcionam boas energias. Não estou falando de vibração, de vibrar, de fazer figa, não, direcionar boas energias, estou dizendo gastar suas energias no ponto certo. Por exemplo, nós estamos estudando liderança cristã. É quase impossível desvincular a liderança cristã do pastorado. Tem pastores que eles gastam 80% de suas energias para cuidar do rebanho
e 20% eles gastam com a sua equipe de liderança. Não está errado? Tá. Deveria ser o contrário. Ele deveria gastar 20% com o povo e 80% com o seu grupo de liderança, com sua equipe. Entende? É claro que se você fizer isso, não, mas o povo vai perecer. Não, irmão, você está formando líderes para liderar com você e o povo vai ser alimentado. Entende? Então, vamos entrar nesse assunto. Olhe para o gráfico aqui. 80%, estou falando da população mundial, ainda que eu falei de líderes que gastam 80% com o povo e 20% com a equipe de liderança, não tem nada a ver agora isso aqui, mas vamos lá, ainda que o gráfico seja o mesmo, percentual, né? A população mundial, que são 7 bilhões de pessoas, ultrapassamos essa marca já, né? Acho que 716 bilhões de pessoas, a população mundial está dividida em dois grupos, um grupo de 20% e um grupo de 80%. Então veja que um grupo é maior e tem um grupo aí pequeno. Claro, constantemente existem pessoas migrando de um grupo para o outro, tá? Não é que ela vai lá e ela volta aqui, vai lá e volta aqui, não. Estou dizendo que tem gente que sai do grupo amarelo e vai para o grupo verde, e tem outros que saem do verde e vêm para o amarelo. E você, em que grupo está? Não sei, pastor, de que o senhor está falando? Estou falando disso aqui, ó. 20% da população mundial são proativas. 80% são reativos. Vou simplificar a linguagem agora. 20% são formadores de opinião. 80% são influenciados, influenciáveis. Só 20% tem poder de persuasão, capacidade de convencer, de conquistar outras pessoas. 80%, o adágio popular diz que Maria vai com as outras. Sei não se esse adágio está certo, não está, né? Maria vai com as outras. Porque Maria seria uma coisa assim, da ideia, eu já ouvi falar dos 7 carneirinhos, que um pulou no precipício, o outro também pulou, e o outro também pulou, já que um pulou, o outro pulou, e todos pularam e morreram. Pois é, Maria vai com as outras. As 7 Marias que tiveram na Bíblia, tem 7 Marias na Bíblia? Tem se contar com Miriam, né, a irmã de Moisés, que é Maria no hebraico, né, Miriam, isso, Êxodo capítulo 1, né, e 2, Maria, Miriam, irmã de Moisés. Gênesis 19, 25. Lá vai ter a Maria, mãe de Jesus, e a tia de Jesus, a irmã da mãe, que também era Maria, mulher de Cleofas. E também a Maria Madalena. 3 Marias no versículo. João 19, 25. Já são 4, né? Atos capítulo 12, versículo 12. O primeiro círculo de oração do Novo Testamento, a Maria, mãe de João, Marcos, Atos 12, 12. É isso? Romanos capítulo 6, versículo 6. Salve Didáscalos Maria, ou seja, saudai a irmã Maria, que muito trabalhou por nós, disse Paulo. Romanos 16, 6. Maria diaconisa, lá em Roma. Sim. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. A Maria, irmã de Lázaro, né, e de Marta. 7 Marias, todas mulheres decididas, ativas, proativas, capacidade de convencer, de conquistar e deixar exemplos a serem seguidos, não eram reativos. Então, mas a grande verdade é que 80% da população mundial são pessoas que andam pela cabeça dos outros como se fossem piolhos. Mas existe um grupo aí que diferencia. Você sabe o que é pior? Falando de liderança cristã, tem muita gente exercendo liderança cristã e está no grupo amarelo. Faz parte dos 80%. E o que é pior? Tem muita gente que tem se transformado aí de verde para o amarelo. Sabe por quê? Porque estão sentados, são pessoas com capacidade de liderança, mas estão servindo a Deus com um líder sem visão. Ei, pastor, você está dizendo para sair de lá? Exatamente. É dura essa palavra? Mas, se você for um passo na frente do seu líder, você está pecando.
Então você não pode andar na frente da liderança. Você tem que andar atrás. E se a sua liderança só enxerga um palmo na frente do nariz? Hã? Se você for águia, mas o seu líder é pardal, pardais não lideram águias. Com quem você anda? Porque tem gente, porque o que se propaga é assim, eu já falei disso em aulas anteriores e essa questão é muito pessoal. Tem gente que é uma benção enquanto está comigo. Enquanto está comigo, enquanto apoia o meu projeto, enquanto investe financeiramente em mim, no meu projeto, é uma benção. Tomou a decisão de sair de mim para trabalhar com outra liderança, agora é do capeta, virou de Satanás. E você sabia que não é pecado escolher liderança? Não, não é pecado escolher liderança. Quem falou para você que é pecado? E errado é você escolher liderança que não seja pautada pela Bíblia Sagrada. Aí sim. Você sair de uma liderança sadia por motivos fúteis, aí é pecado. Mas se você é proativo e tem uma liderança reativa, você é prejudicado. Tenha certeza que você se transformará de verde para amarelo. Esse assunto, ele é pesado. Pastor, mas é possível as pessoas mudarem? Porque 80% são do grupo reativos e só 20% são proativas. É possível? É possível que pessoas que estão estudando aqui no grupo, talvez vão até escrever no comentário, receberam um despertar de Deus ou tiveram oportunidades na vida. Por quê? Existem pessoas que até seriam proativas, mas pelo fato de serem inibidas por circunstâncias, então elas acabam se tornando pessoas reativas. Por exemplo, uma mulher que não pode falar nada porque o marido é um estúpido, de um bruto, de um ignorante, um homem rude, violento, entende? Ou uma pessoa que, pelo fato de ser melancólica, introvertida, ela sempre inibida e trabalha com uma liderança bruta e truculenta, que qualquer coisa bate o dedo e manda calar a boca, porque quem manda aqui sou eu, Deus colocou o cajado na minha mão. Essa pessoa fica lá. Ela poderia ser proativa, mas ela fica reativa. Mas de repente, Deus deu um sacolejo. Vai que Deus matou aquele infeliz daquele marido truculento. Aquele homem agressivo, né? Às vezes a mulher tinha vontade de estudar, não podia. Até de pensar não podia, porque tinha que pensar com a cabeça do miserável. Aí que Deus matou, entende? Aí essa pessoa agora se despertou para fazer uma faculdade, para conseguir um nível acadêmico, para ter uma profissão. Ou outras bateram o pé, o casamento não deu certo, né? Outros também. E aí saiu para a circunstância. E pessoas que simplesmente receberam de Deus assim como se fosse um despertar. Eu preciso mudar de vida. E não tem como, irmão. Entenda, escreva essa frase aí, ó. Não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Escreveu a frase? Não espere resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, algumas pessoas receberam o despertar de Deus. Eu preciso mudar a história da minha vida. E tomaram a decisão de sair do grupo de reativos para proativos. Porque o seu caráter, sua personalidade e o seu temperamento agora está sendo moldado pelo Espírito. É possível que existem pessoas aqui entre nós, no grupo estudando, que a vida inteira trabalharam e estudaram em serviço com salários menos favorecidos. Mas no dia que tiveram oportunidade, talvez nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, Deus mudou a sua história. Talvez você se despertou, mesmo tendo quase 40 anos de idade, mas fez faculdade, certo? Se formou em alguma especialização, né? Alguma especialização acadêmica, e hoje você se sente feliz e realizado. Você saiu do grupo de reativos e passou para proativos. Nós vamos passar aqui um exame para identificar que líder você é. E eu queria te convidar e te oferecer uma mão. Se você é reativo, saia dos 80% e venha para o grupo dos 20%. Tá bom? Se você está aqui dos 20%, não é fácil. Mas não afrouxe. Não vai sair daqui para o amarelo, não. O verde é melhor, tá bom? Então vamos lá. Olha só, para você entender. Quando um proativo comete um erro, ele diz: eu enganei-me. E ele aprende a lição. Ou seja, não tem dificuldade em reconhecer a culpa. Me enganei.
e aprende a lição, aprende com os erros. Né? Eu sei que aprender com erros não é tão fácil, é doloroso. Mas isso é um proativo. Tá? Quando ele comete um erro, ele diz, eu me enganei e aprende a lição. E um reativo, como seria? Um reativo, quando ele comete um erro, ele diz, a culpa não foi minha, e responsabiliza terceiros. Eu poderia falar de parlamento, poderia falar de política, né? De um presidente bater no peito e dizer assim, foi o secretário que errou, foi o ministro tal que errou. Mas é a equipe do governo, quem que escolheu? Estamos falando de liderança cristã, é quase impossível desvincular do pastorado, certo? É quando acontece um problema e o pastor diz assim, não, o erro foi do líder da mocidade, o erro foi da dirigente do círculo de oração. Tá, e quem que colocou o líder da mocidade? Quem colocou a líder do círculo de oração? É a sua equipe. Então diga, nós erramos. Ele errou, mas coloque-se você junto e seja a solução. Entende? Agora tem pessoas que é assim, ó, ele trabalha, digamos, tem 100, mas na sua equipe de liderança tem 8, certo? E ele, para liderar os 100 e liderar os 8, podendo gastar tempo com esses 8 para que os 8 ajudem ele a liderar os 92, ele gasta mais tempo com os 92 do que com esses 8. E quer saber o pior? Só esses 8 erra, ele nunca erra. Reativo, quando comete um erro, ele diz, a culpa não foi minha, e responsabiliza terceiros. E aí, você é reativo? Ou você é proativo? Reconhece a culpa? Proativo? Responsabiliza terceiros? Reativos. Um proativo, ele sabe que a adversidade é uma grande professora. Enfrente as adversidades e aprenda com elas. Nós crescemos na adversidade. Você já pensou se muitas pessoas proativas saíssem desse grupo de proativos, ainda que é um grupinho, né? Saísse do grupinho de proativos e fosse para reação, para o grupo dos reativos? Já pensou? Santos Dumont fez o primeiro avião, caiu, o segundo caiu, o terceiro caiu, o quarto caiu, o quinto caiu, o sexto caiu, o sétimo, está cansado? Pois é, 12 caiu. Só o 13 que deu certo, por isso que só o 14 que deu certo, por isso que o primeiro avião chama-se 14 bis. Houve 13 tentativas que deram errado. Enfrente as adversidades. Entende? Um homem, quando tudo estava bem, ele usando a sua engenharia mental, e ele disse, quer saber, isso há 100 anos atrás no Japão, esse negócio, hoje é a Holanda, né? Naquela época o Japão era o país das bicicletas, e ele disse, eu vou colocar motor numa bicicleta, isso não existia, e ele usou a sua inteligência de mecânico e colocou motor numa bicicleta. Quando estava tudo pronto, que ele ia fazer um protótipo, ou seja, o protótipo estava pronto e que ele ia fazer encomendas para colocar no mercado bicicletas motorizadas, houve um acidente e o seu talher incendiou, perdeu tudo. Ele poderia desistir, ele disse, não, já sei como é que faz, fez tudo de novo. Quando estava pronto, houve um terremoto, destruiu o seu talher, e ele se levantou dos escombros outra vez, e fez o seu talher pela terceira vez, pegou as joias da esposa para investir no projeto, e ele então mandou 12.000 cartas para todas as lojas do Japão, dizendo, eu vendo bicicleta motorizada. De 12.000 cartas, 1%, 120 respondeu dizendo, eu quero. E a proposta dele é que adiantasse 40% do valor. Começou a fazer bicicleta motorizada, irmão. Era um trem feio, barulhento. O pessoal dizia, nossa, que doido, se assustava com aquilo passando na rua. O outro dizia assim, é barulhento, mas não precisa pedalar, eu quero. Pois é. Sabe, estou contando a história de Seishuro. Talvez você nunca ouviu falar, Seishuro, né? Mas o sobrenome Honda você conhece. Hoje, Honda, excelentes motos, a marca de moto que mais vende no Brasil. Você já andou num carro Honda para ver que chique? Jet skis,
iates. Honda produz até turbina de avião. Aprendeu com as adversidades. A adversidade é uma excelente professora. Você é proativo? Olha como que é o reativo. O reativo, ele sente-se vítima perante uma adversidade. Você é proativo ou você é reativo? Que líder você é? Um proativo, ele sabe que o resultado das coisas dependem de si. Calma. Eu sei que nós somos cristãos, estamos falando de liderança cristã, e nós somos dependentes de Deus e sabemos que tudo depende dele. Mas não vamos ser tão santos, não. Antes de sermos homens espirituais, nós temos uma matéria, tá? Depois que o corpo humano está feito, Deus soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então nós sabemos que as coisas dependem de Deus. Nós vamos falar como pessoas. Nós sabemos que as coisas dependem de nós. Por isso nós nos esforçamos e damos o nosso melhor. Nós nos empenhamos. Tempo, pensamento, coração, inteligência, raciocínio, intercessão, ação. Nós sabemos que o resultado das coisas depende de nós. Nós temos 50 para liderar, que nos ajuda a liderar os outros 1000. Nós sabemos que não é eu sozinho. Eu tenho uma equipe. Mas eu sei que a minha equipe depende de mim. Eu preciso fazê-la produzir. Eu preocupo com o crescimento da equipe. Proativo. E o reativo? O reativo acha-se perseguido pelo azar. Eu não tenho sorte, fulano tem sorte, faz as coisas e dá certo. Eu sei que a sorte existe. Sim, todo judeu sabe disso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como os que sonham. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nos fez voltar do cativeiro como as torrentes do Negev. Sorte existe e Deus restaura a sorte. Mas seja proativo. Não dependa de sorte ou de azar para fazer as coisas acontecerem e darem certo. Você é ativo, proativo ou você é reativo? Que líder você é? Um proativo trabalha muito e arranja sempre tempo para si próprio. Você tem tempo para si próprio? Não tenho, pastor. Pastor do céu! Eu até queria fazer a aula, mas está corrido, tô sem tempo, pastor. É mesmo. E olha que eu estou só falando da minha aula, que é 1 horinha por semana. Imagine se você fosse fazer que nem judeu, o pagadismo do tempo que você vive, né? Pois é. Deus nos deu um dia de 24 horas. Deus nos deu 8 horas para dormir. Deus nos deu 8 horas para trabalhar. 8 horas para nós nos alimentarmos, para nós praticarmos lazer, esporte e para nós preocupar com a nossa família, com seu intelecto, a aquisição de conhecimento. Como é que você tem coordenado o seu tempo? Se você sair dessa regrinha de 3 vezes 8 aí, você está tomando tempo de alguma coisa. Ou você está tomando tempo do seu trabalho, investindo muito em lazer, esporte, alimentação, família, ou dormindo muito, ou você tem tirado o tempo do seu sono para trabalhar demais, não sei, alguma coisa. Ordene o seu tempo. Um proativo, ele trabalha muito, arranja sempre tempo para si próprio, tá? E o reativo está sempre muito ocupado e não tem tempo sequer para os seus. É vergonhoso, mas falando de liderança cristã, eu encontro pastor que diz assim: ei, pastor, estou tantos anos aqui sem tirar uma férias. Não dá não. Porque se eu não estiver aqui, a coisa não anda. Parece um paradoxo, porque no tópico anterior diz que o proativo sabe que tudo depende dele, né? As coisas dependem de nós. Pois é, tudo depende de nós. Tudo. Até de formarmos substituto depende da gente, entendeu? Não vem com essa dependência excessiva. Eu não saio porque se eu não estiver presente, pastor, o trabalho não anda. Dependência excessiva. Tudo depende de você. Até a formação de novos líderes depende de você.
Eu digo assim, não dá para entender um pastor que trabalha numa igreja há mais de 2 anos e ele não tem uma pessoa para dirigir o culto no domingo, se ele caso faltar. E se morrer, irmão? A maior virtude de um líder é formar substitutos. Se Moisés fosse reativo, o povo tinha saído do Egito e tinha morrido no deserto. Mas não, como Moisés era proativo, ele morreu, mas tinha um Josué no pé do eito. E tendo um Josué, irmão, o Jordão se abre, a muralha de Jericó cai, a cidade é tomada, mas porque precisa haver líderes proativos. Entende? Tem gente que diz assim, pastor, não sai de férias não, irmão, 1 mês, não. Se eu sair de férias, quando eu voltar, o povo tem um bezerro de ouro aí. Não lembra de Moisés? Lembro. Primeiro, Moisés não saiu de férias. Segundo, quem mandou sair foi Deus. Vem para o monte, fica 40 dias comigo. E aí? A culpa é de Moisés, do bezerro de ouro? O bezerro de ouro já estava no coração do povo. Só queria um pezinho. Então, não venha colocar a culpa em Moisés não, que Moisés foi para o monte porque Deus chamou. E ficou lá 40 dias. Primeiro, a sua férias não será 40 dias, tá bom? E segundo, você não é Moisés. Então, tire férias. É difícil tirar 30 dias? Tire 15 a cada 6 meses. Conhece aquela cultura europeia, o sleepover? Pois é, sleepover. Sabe o que é isso? Os europeus têm um costume de pegar criança, 6 aninhos de idade, junta lá um grupo de 5, 6 crianças da mesma sala da escola. O sleepover vai ser na casa do amiguinho fulano de tal, e os pais não impedem não. Vai ser na casa do fulano. Eles vão ter um quarto lá só para eles, e vai ficar os 6 lá. A mãe vai só vigiar para abastecer, com alimento, com água, não deixar falta nada e suprir a necessidade. Mas eles 6 vão dormir na hora que quiserem, brincar o quanto quiserem, e fazem isso de tempo em tempo, uma vez por mês, para começar a desenvolver capacidade de liderança, comunicação, né? Para aprender a se virar sem pai, sem mãe. Mas tem líder não, que ele quer que a igreja dependa dele sempre, ele não sai nunca. Entenda que um dia você vai morrer, se Jesus demorar um pouco voltar. Como que será? Se só você canta, só você prega, só você toca, só é você, os outros só prestam para sentar e para ofertar, e para dar glória a Deus e aleluia, porque só você é o cara. Misericórdia, Jesus. Me perdoe, tem hora que o sangue ferve, é o meu secundário. Vai dar certo. Bem, seja reativo. Seja proativo, porque o reativo ele está sempre muito ocupado e não tem tempo sequer para os seus. Aprenda a coordenar o seu tempo, seja proativo, tá bom? Um proativo enfrenta os desafios 1 a 1. Você tem enfrentado? Enfrenta os desafios 1 a 1, porque o reativo, ele contorna os desafios e nem se atreve a enfrentá-los. Contorna desafios, nem se atreve a enfrentá-los. Pois é. Tem gente que só vive contornando, fugindo dos desafios. Eu não queria estar no lugar de Jonas, né? Falar de Jonas é fácil, difícil é estar no lugar dele. Mas vamos falar de Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis, né? Para Tarsis, não confunda Tarsis com Tarso. Tarso é na Cilícia. Tarso é na Cilícia. E Tarsis é o sul da Espanha. Foi para Tarsis, né? Tarsis. Interessante que de onde ele estava, em Israel, Samaria, Deus mandando ele ir para Nínive, ele teria que ir para o deserto, pegar um camelo, ele tinha que andar 230 quilômetros, é longe, né? 230 quilômetros para andar de camelo. Para andar de camelo, aí ele tinha que fazer uns 3 dias de viagem. Mas ele não foi para o deserto, ele foi para o porto, direção oposta, foi para Jope, foi um barco e andou 3.200 quilômetros, né? De 230 quilômetros para 3.200, uma boa diferença. Foi para o fim do mundo
Espanha na época. Porque as Américas não tinham sido descobertas, senão ele teria vindo para cá. Fugindo dos problemas. Tem gente que foge dos desafios, das adversidades. Escute, você pode mudar? Pode. Sonhe, projete. Agora, viver fugindo. Fugir, por exemplo, Deus leva pessoas de um lugar para outro para prosperá-las? Deus até prospera, mas Deus leva pessoas de um lugar para outro com propósitos. E no meio desses propósitos, talvez o prosperar seja um deles. Mas para te prosperar, Deus não precisa te tirar do lugar onde você está. O meu, Ele prepara a mesa farta no deserto. Ele manda codornizes vindo do vento oriental, ou seja, do lado do mar. Pois é. Não fuja dos problemas, dos desafios, enfrente-os um a um. Tá bom? Você vai vencer, vai dar certo, seja proativo. E aí? Um proativo compromete-se e dá a sua palavra. Quando você se compromete, dá a sua palavra, o povo acredita? Houve um tempo no Brasil, você lembra daquele rolo de papel rosa em cima do balcão do mercadinho lá da venda, da taberna, da bodega, como que é? Eu não sei como é o nome na sua terra aí. Pois é. Aquele rolo de papel rosa. A pessoa chegava, o bigodão, queria comprar fiado. E você me vende? Ele pegava um pedacinho daquele papel rosa lá e pegava o bigodão, dava um bigode. Ele dobrava e escrevia o nome do bigodudo, colocava num saquinho. 30 dias, quando ele vinha acertar, porque a palavra tinha peso, o homem pegava o saquinho assim, ó, tirava vários papéis, até achar o com o nome do bigodão. Aqui tá. A pessoa pegava. Eu contei isso para algumas pessoas e eles disseram que isso é conversa, isso é comparação, mas isso é figurado, nunca ouvi isso no Brasil. Não ouve o quê, irmão? Não ouve. Ouve sim. E converse com pessoas mais adultas, mais velhas, e elas vão te confirmar o que eu estou falando. E não faz tempo não. Tem lugar no Brasil que ainda 20, 25 anos atrás ainda se fazia isso, tá? Então, mas proativo, ele compromete-se, ele dá a sua palavra e ele cumpre. E o reativo, ele faz promessas e quando falha ele só sabe se justificar. Por isso que eu perguntei, quando você dá a sua palavra se comprometendo, o povo acredita? Porque o reativo, ele cai em descrédito, ele promete, mas não cumpre. Faz promessas e quando falha só sabe se justificar. Sempre tem desculpas. Sempre tem desculpas. Quem você é? Reativo ou proativo? Pois é. Um proativo? Proativo. Ele sabe receber elogios. Sabe. Ele diz assim, eu sou bom, mas vou ser melhor ainda. Vou estudar, vou me aperfeiçoar. Nós temos uma dificuldade. No mundo secular, pessoas elas estudam, formam, fazem faculdades, exercem a profissão há tanto tempo, mas direto ela está fazendo capacitação, especialização, curso, tudo de novo, se atualizando. Liderança cristã, se formei em teologia, fui consagrado agora, diácono, presbítero, evangelista, pastor, pronto, não dá mais para consagrar serafim, querubim, só se consagrar bispo, se consagrar apóstolo, né? Patriarca, mas como não dá, aí a pessoa pega, já não acha que se precisa preparar mais, não se especializa em mais nada. É raro você ver líderes grandes sentar para ouvir pequenos, né? Pois é. Saiba receber elogios. E se alguém falar que você está bom, receba com carinho e diga, sou bom, mas eu vou ser melhor ainda. Porque o reativo, ele diz, eu não sou tão mal assim. Há piores do que eu. Tem gente bem pior. Você é reativo ou você é proativo? Então, um proativo, ele ouve, compreende, responde. Você é proativo? Escuta ativa, lembra da nossa primeira aula, escuta ativa? Habilidade de ouvir, dar atenção para as pessoas, tentar compreender, empatia. Ouve, entenda a pergunta, depois responda. Você é proativo? Porque olha o reativo.
Um reativo, ele não espera que chegue a sua vez de falar. Tá vendo o compreender ali do proativo? Substitua por repreender. O reativo gosta de repreender. Falar, ele gosta mais de ouvir, né? Ouvir, ele gosta mais de falar do que de ouvir. Responder, ele prefere perguntar, né? Um reativo não espera que chegue a sua vez de calar. E aí, você é reativo ou você é proativo? Um proativo respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles. Isso é sério. Você sabia que pessoas dotadas, nerds convertidos, têm grandes dificuldades em muitos lugares? Sofri, irmão, sofri. Já cheguei em situações assim de complicada. Só para você ter uma ideia, eu vou falar de uma história que até porque o pastor morreu, graças a Deus, há uns 3 anos atrás. Mas era meu amigo, falei graças a Deus, não de brincadeira, me perdoe. É o sanguíneo aflorando. Eu fui missionário bastante tempo no Paraguai. E eu estava no Paraguai e eu era pela Convenção do Estado de São Paulo. Então minha credencial era da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. E um dia eu saí, aí eu fui morar numa cidadezinha do Brasil. E o pastor dessa cidade era também, eu não conhecia ele, mas antes ele tinha sido do Paraguai. E por causa que a esposa e a filha estavam doentes, o pastor de São Paulo conversou com um pastor no estado do Mato Grosso do Sul e deu para ele uma cidade para ele pastorear. Só para você entender, reação e proação. Deu para ele uma cidade para ele pastorear, mas ele passou a pastorear uma cidade no Mato Grosso do Sul com a credencial de São Paulo. Anos depois, eu não conhecia ele não, anos depois eu chego na cidade dele para morar. E a minha credencial de onde? Minha documentação, São Paulo. Logo vazou para mim a informação, porque ele andou falando para um e para outro. Esse pastor que chegou aí, isso é conversa, que era missionário no Paraguai. Pensa que eu não sei. O documento dele é o mesmo meu, a convenção dele é a mesma minha, a credencial dele é igual a minha. Se ele foi mandado, foi para São Paulo. Mandaram ele para me fiscalizar, para saber se eu estou bem, se eu estou mal, ou talvez ele já veio e foi para assumir o meu lugar. E aí, irmão, passei a sofrer com esse homem. Mas suponhamos que eu fosse realmente mandado pela convenção para fiscalizar o trabalho dele. Se alguém superior mandar alguém te supervisionar, trate os supervisores com respeito. Irmão, era um dia de culto de ano novo, igreja cheia. E uma coisa ele fazia questão de eu sentar do lado dele. Aí um dia ele estava pregando, ele quase enfiou o dedo assim, irmão, apontando para trás. Ele quase enfiou o dedo no meu olho. Culto de virada de ano. Ele disse assim, ó, pode falar bonito, falar grosso. Pode ser doutor em teologia, pode ter anelzão, pode ter credencial, e apontando assim na minha cara. Eu não tenho medo de nada disso. O cajado está na minha mão. E eu pulei, eu disse, quem tocar Deus mata. Eu falei. Ele parou assim, virou para mim, o que você falou? Eu fiquei de pé e gritei, o cajado está na sua mão e quem tocar Deus mata. Ele olhou assim, ajeitou a calça, falou, vamos continuar adorando a Deus, e virou meu amigo, graças a Deus. Mas ele me via como inimigo. Pessoas reativas. Todos os que chegam, por exemplo, tem líderes que, vamos falar de pastores, fulano prega melhor do que ele, não dá certo lá. Ele vai tentar de todo jeito para o fulano não ficar, com medo de perder o rebanho para o fulano. Ele acha que se alguém tiver um dom mais expressivo, é ameaça ao ministério dele. Irmão, eu não canto bem não, mas eu sei cantar. Eu não prego bem não, mas eu sei pregar. Eu não toco bem não, mas eu sei tocar. Quando eu estou liderando um trabalho, eu quero que toque melhor do que eu. Pregador, eu quero que pregue melhor do que eu. Ensinador, eu quero que ensine melhor do que eu.
Eu quero líderes que saibam liderar e, se possível, até me ajude, me ensine. Entenda, se Deus te deu um cajado e uma posição de liderança, use as ferramentas que Deus te deu. Então respeite os que sabem mais e procure aprender algo com eles. Tem pessoas que têm essa dificuldade, tremenda dificuldade. Seja proativo, tá? O proativo respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles. E os reativos? Reativos resiste a todos os que sabem mais e apenas se fixa nos seus defeitos. Chegou alguém que se destaca, ele vai tentar realçar os defeitos, porque toda pessoa tem defeito, né? Então, tipo, não é intenção de queimar para diminuir. Seja proativo e não reativo. Que líder você é? Vamos lá? Um proativo sente-se responsável por algo mais do que o seu trabalho. Mais do que o seu trabalho. Ele investe tempo pensando. Porque não é só o seu trabalho. Por exemplo, uma coisa é você dizer, eu tenho 12 funcionários na minha empresa. Outra coisa é você dizer assim, eu tenho 12 famílias que dependem da minha empresa para viver. Você está entendendo a diferença? Pois é. Um proativo, ele sente-se responsável por algo mais do que o seu trabalho. E um reativo? Ele não se compromete nunca e diz, eu faço o meu trabalho e é o quanto basta. Pois é. Teve um médico no estado do Paraná que chegou um acidente, emergência. Falaram, não, foi um acidente que teve aqui no trevo, na entrada da cidade. Ele pegou e falou, o cara da ambulância, não, encaminha, leva para outro hospital, o meu plantão acabou. Não, mas rapaz, é caso sério. Não, o meu plantão acabou. Pegou a pastinha e saiu. A ambulância foi procurar outro atendimento. Morreu. Não deu tempo de socorrer. O triste é que o médico foi descobrir que era o filho dele, que morava no Rio de Janeiro e estava vindo para ver o pai, que morava no Paraná. E na entrada, veio sem avisar, né? E na entrada da cidade se envolveu num acidente. Mas o pai era um reativo. Ele era daquele que dizia, só faço o meu trabalho e é o que basta. Cumpri o meu horário, se precisar morrer, que morra. Proativo, ele sente-se responsável por algo mais do que o seu trabalho. Que líder você é? Um proativo diz, deve haver uma melhor forma de fazer. Está difícil. Precisamos de resultados melhores, então deve haver uma forma melhor de fazer. Isso é proativo. E o reativo? Sempre fizemos assim, não há outra maneira. Há outra maneira ou não? Que líder você é? Proativo ou reativo? O proativo, ele é parte da solução. Ele se envolve nos problemas para solucionar. Ele é parte da solução. E o reativo, ele é parte do problema. Cria problemas. Pois é. O proativo consegue ver a parede na sua totalidade. Já você vai entender quando eu falar do reativo. O reativo, ele fixa só no azulejo que cabe colocar. Entendeu? Eu sei que tem um azulejista profissional aqui, né, irmão Leandro? Estudando comigo. O camarada diz assim, não, é preciso que você vá lá consertar uma parede, caiu um azulejo. O reativo, pedreiro barrela, mela colher, não sei como é que você fala, meia colher, meia boca, ele vai lá e pega o azulejinho e coloca no lugar do que caiu, cobra lá o seu vintão e sai fora. O reativo. O proativo não, ele vai olhar, não, essa parede está com umidade, está afofando, caiu esse, ó, mas vai cair todos os outros. O que precisa ser feito? Nós precisamos fazer um serviço de arrancar os azulejos que estavam caídos, precisamos selar essa parede, colocar um produto aí contra umidade, um impermeabilizante, precisamos sarar essa parede, resolver o problema, sentar azulejo novamente, fazer a coisa certa. Pois é.
E aí, você vê só o azulejo que caiu ou você vislumbra a parede inteira? Que líder você é? Proativo ou reativo? Um proativo passa estas características aos seus liderados. Ele identifica os outros proativos e parte para cima. Ou pega pessoas que são reativas e toma pela mão. Vou fazer, meu filho, você sair dos 80% e vir para os 20%. O reativo, ele morrerá sem deixar uma liderança formada. Que líder você é? Que líder você é? Que Deus te abençoe. Saia do grupo dos 80%. Venha para o grupo de 20%. Seja reativo. Seja proativo. Abandone a reação. Estude. Paulo sabia que ia morrer. Se você ler, ele diz assim, eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Ele já sabia a data. Mas ele diz assim, quando vir me visitar, passa na casa de Carpo, em Trode, e traz o pergaminho, os livros que eu deixei lá. O pergaminho era a Bíblia, os livros eram livros seculares. Está dizendo, eu vou morrer, mas eu quero ler a Bíblia um pouco antes de eu morrer. Tá bom? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Tá? Deixa o seu comentário no vídeo. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.